a sua casa, né? Onde você coloca o seu recurso, os seus sonhos e você vai operar ela. Outra coisa é você começar a pensar em fazer um investimento, pensar numa solução para um imóvel que você vai comercializar e não vai operar. Ou seja, o maior benefício não vai ser seu, mas sim do seu cliente. Então, a gente entendeu que para aceitar esse desafio, a gente precisaria fazer conta. Como bom engenheiro da computação, fiz conta. Não se assustem, tá? Eu estou terminando engenharia civil e o meu sócio é engenheiro civil. Então, assim, a gente estamos pautados tecnicamente para poder trabalhar na área de construção. O que aconteceu? A gente tinha que entender que o quanto mais eu teria que investir para poder fazer um empreendimento e qual o resultado, né, o benefício que isso me traria. E a gente começou a fazer isso tudo. É lógico que a hora que você começa a pensar, a primeira reação que você tem, a primeira coisa que você escuta é: nossa, você vai gastar muito mais, vai ficar um horror, vai ficar caro demais e vai inviabilizar o negócio. Mas como eu sou teimoso, preferi fazer conta do que só ouvir que... Então, o que a gente fez? A gente começou a levantar e pensar nas soluções, né? Então, na hora que você coloca todo mundo na mesa, na hora de fazer a gestão integrada, é na fase do planejamento, é antes mesmo de existir o projeto. Você começar a pensar nas soluções que existem. O que a gente tem que fazer para poder atender os requisitos e ter a pontuação mínima para poder ter o certificado? Quanto que isso vai me custar? Primeira coisa que a gente fez foi uma conversa, a gente ficou o dia inteiro, né, Ângelo, lá no escritório, a gente ficou o dia inteiro analisando o checklist inteiro da certificação e a premissa da conversa era: tudo aquilo que está aí e a gente já faz nas nossas obras, a gente fala que vai atender. Aquilo que eu preciso adaptar e é só adaptação de maneira como fazer, a gente coloca como possível. Tudo aquilo que eu preciso fazer investimento, esquece, né? Começou assim, depois melhorou. Então essa foi a conversa. Então, o que eu queria saber? Se mantendo a mesma metodologia que a gente tinha criado para fazer construção, a gente conseguiria uma certificação ou eu ia precisar fazer um investimento muito grande? No final do dia a gente saiu com 47 pontos. 47 pontos, a pontuação mínima é 40, ou seja, a gente conseguiria certificar sem fazer nenhum investimento além do que a gente já estava acostumado. Então, go ahead, vamos continuar com o projeto. Daí a gente se inscreveu e começou a entender um pouco mais o que era o projeto e tudo mais, e a gente, durante esses 2 anos aí, o projeto já mudou bastante, várias outras soluções foram agregadas ao projeto. O que eu tiro de conclusão assim o que a gente entende, né? Que a gente tem conversado e que a gente tem sentido com as pessoas que vêm perguntar, e agora que a gente vai começar a comercialização, o que a gente tem sentido no mercado, é que é o seguinte: realmente, para você poder fazer tudo isso, você tem um investimento inicial um pouco maior, apesar da gente ter falado, não, a gente já tem 47 pontos, é do jeito que a gente faz e tudo mais. Só que é do jeito que a gente faz, eu não preciso provar para ninguém. Para tirar uma certificação, eu preciso provar que eu faço daquele jeito. Então eu preciso criar evidência, tirar foto, pegar o documento do meu fornecedor lá, que ele realmente pegou aquele material lá na onde ele diz que ele pega. Então isso leva tempo e você gasta tempo em horas humanas de trabalho para poder conseguir isso. Então a gente calcula hoje que a gente deve gastar em torno de 3 a 5% a mais do que gastaria para fazer um empreendimento sem certificação nenhuma. Não satisfeito com isso, eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado e testar isso. Qual é o benefício econômico que eu posso ter disso? Então a gente fez uma pesquisa para entender qual era a aceitação, né, desse produto nosso, sem falar de certificação, sem falar de eficiência, sem falar de nada. E quando você faz uma pesquisa de mercado, pesquisa de campo mesmo, você tem um resultado final. O resultado que mais interessa dessa pesquisa é o número da demanda que você tem para aquele produto. Ou seja, para essa região aí, para esse
para essa tipologia, apartamento de tantos quartos, nessa região da cidade, nessa faixa de preço, você tem tantas pessoas interessadas em comprar e assim, que estão procurando o apartamento para comprar e que comprariam o seu. Você tem um número. Daí eu falei assim, então isso é a demanda do meu produto, independente de ser certificado ou não. Agora eu quero testar se eu tenho algum benefício com isso ou não. Então a pergunta era, se você tiver a certeza que esse mesmo projeto é o mesmo apartamento, só que ele foi pensado de maneira diferente, ou seja, ele foi pensado para seguir alguns princípios de sustentabilidade, que vai te garantir um maior conforto, uma economia de energia e economia de água, quanto mais você estaria disposto para pagar por ele? E a gente, essa foi uma pergunta, né? A gente teve um valor lá de mais ou menos 15%. Daí depois eu fiz uma outra pesquisa, então eu peguei o mesmo produto, falei que ele ia ser sustentável e tudo mais, só que ele ia custar 10% mais caro. O que eu esperava é que, 10% mais caro vai diminuir a minha demanda, só que a minha demanda aumenta. Olha só que interessante, ou seja, a gente concluiu o quê? Que o mercado está sensível a isso e cada vez mais as pessoas se preocupam com isso. Tanto é que o mesmo produto, mesmo mais caro, com a garantia de ter esses princípios, eu tenho mais gente interessada e disposta a comprar meu produto do que eu tinha antes. Entendeu? Então assim, a gente consegue entender que sim, quando você pensa numa obra sustentável, ele tem um valor de mercado diferente, porque você realmente tem um benefício para o ocupante e certamente ele vai ter uma liquidez diferente, tá? Apesar desse investimento um pouco maior que eu falei que a gente vai ter na casa aí de 4%, só que só na saída você já sabe que 10% mais caro você consegue comprar, você consegue vender. Não é o caso, como é o primeiro, a gente quer entender o mercado, a gente vai vender o mesmo preço que a gente venderia se não tivesse nada. Ou seja, a gente acredita muito que a nossa liquidez vai ser bem maior, porque mais gente fala, eu tenho tudo isso de benefício e vou pagar o mesmo preço do vizinho ali que não tem nada. Então, acredito que vai ser para testar o mercado também. Bom, o que é? Então é um empreendimento, é um prédio, ele não é um prédio gigante, é um prédio pequenininho, porque é um conceito novo e a gente queria entender num empreendimento menor. Então são 42 unidades, ele está dentro de uma área central de Campinas, é um bairro bem próximo ao centro, que tinha casas muito antigas, e o que a gente está fazendo? A gente está revitalizando esse bairro, né? A própria prefeitura tem um projeto de revitalização do centro, onde ela está mudando todas as ruas, né? Porque lá no centro tinha ruas estreitas, cheio de fio, aquela bagunça, eles estão fazendo ruas largas, toda a energia, gás, é tudo subterrâneo. Então tem calçada larga, rua larga, então você está dando outra cara para o centro, a gente está muito perto do centro, então assim, a gente está, era uma área que, lá em Campinas tinha uma rodoviária antiga que foi todinha demolida e foi construída uma rodoviária nova, então a gente está bem próximo dessa área da antiga rodoviária. O próprio terreno tinha casas antigas, a gente demoliu, então você está dando outra cara para o empreendimento, e isso é legal por implantação, que a gente está aproveitando a área que já existia, ela já é urbanizada, então eu não estou desmatando, eu estou dando outra cara, outra utilidade para aquela área que estava degradada na cidade. Então são 42 apartamentos, tem unidades de 2 dormitórios e de 1 dormitório, então o de 1 dormitório é 54 metros quadrados. Para um dormitório é um apartamento muito bom, assim, e o de 2 tem 62, acho. Que de 2 também é enorme, pensando no que tem entregado aí, lá em Campinas mesmo, 63 é de 3 dormitórios e não 2. Então, isso foi pensado também no projeto e pensando já num objetivo de ter maior conforto, ter as janelas mais amplas, ambientes mais amplos, então você tem um conforto interno melhor também. Tá? Aqui tem algumas fotos só para vocês entenderem um pouquinho do que é o projeto. Isso é uma área comum, que é um gourmet, que a gente fez o prédio
E lá no 10º andar, a gente vai fazer a área comum. Então tem esse espaço gourmet, que lá na frente a gente tem uma janelona, então você tem a vista da cidade da área comum, e não da cobertura. Então, ou seja, todo mundo tem o privilégio de poder ter a vista. Né? Isso é um decorado do apartamento, o que vai ser. Tem um jardim, a gente vai ter uma área para compostagem. Todo o paisagismo foi pensado cuidadosamente para ser 100% das espécies da região, ou seja, do bioma onde a gente está inserido. Tudo foi pensado para que seja eficiente, ou seja, o consumo de